gurias, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que algumas de vocês me perguntaram o que era isso e era pra eu falar mais sobre esse assunto. No outro vídeo que eu gravei sobre falando com Deus, falando de Deus, eu gravei sobre aprendendo a orar. E nesse vídeo eu falei sobre ter um relacionamento de intimidade com Deus, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus. E algumas meninas me mandaram perguntas nas redes sociais. Tami, mas como assim ter um relacionamento com Deus? Tami, o que é ter um relacionamento de intimidade com Deus? O que você quer dizer com isso? Então eu vim aqui falar pra vocês o que eu entendo e o que eu aprendi de como é ter uma relação de intimidade com Deus. Eu espero esclarecer isso um pouquinho na cabecinha de vocês. O relacionamento de intimidade com Deus é extremamente parecido com ter um relacionamento de intimidade com qualquer pessoa. Eu vou usar alguns exemplos e acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Por exemplo, quando você ouve falar de uma pessoa, você não conhece ela, você nunca conversou com ela, mas você, tua amiga vai lá e te fala, ai, conheço o Pedro é uma pessoa legal, Pedro é uma pessoa boa, Pedro é uma pessoa divertida, gente boa, não sei o quê. Você olha, talvez seja interessante conhecer Pedro, né? Então você sabe que a pessoa existe e já tem um interesse em conhecer a pessoa. Mas como que você vai saber de Pedro sem buscar Pedro? Não tem como saber, né? Então é a mesma coisa com Deus. Como você vai saber quem é Deus se você não buscar Deus, se você não buscar saber quem é Ele? Então, por exemplo, você sabe quem é Pedro, tá interessado em conhecer Pedro, o que você vai fazer? Vai atrás de Pedro, vai conhecer ele, né? Então, no nosso mundinho hoje a gente abre Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e faz uma stalkeada no Pedro, né? E aí a gente consegue descobrir algumas coisas sobre ele, e aí você vai lá, começa a conversar com ele e tal. Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Snapchat, Deus não tem Instagram, Deus não tem Facebook, Deus não tem nada disso, mas não é por isso que fica difícil conhecer Ele, muito pelo contrário. Ele facilita muito mais as coisas do que Pedro e suas redes sociais facilitam pra gente. Então, por exemplo, você já conhece Pedro e quer conversar com ele. Tu começa a conversar com Pedro e aí você começa a conversar com ele todo dia, você conta como foi seu dia e ele conta como foi o dia dele. Assim você vai construindo um relacionamento com Pedro, certo? Com Deus é exatamente igual. Você senta, você fala, Deus, meu dia foi assim, meu dia foi assado, tal coisa me incomodou, tal coisa foi legal, eu espero que o dia de amanhã seja assim, eu tô com planos pra que mês que vem eu faça uma viagem, barará, barará, barará. E aí você começa a ter um relacionamento de intimidade com Deus conversando com Ele. Mas não para por aí, é muito mais do que isso. Mas você começa conversando com Deus da mesma forma com que você começaria conversando com outra pessoa. Da mesma forma com que você começaria fazendo amizade com Pedro, você começa fazendo amizade com Deus. Então é impossível você saber sobre Deus sem buscar Ele, sem conversar com Ele, né? Ai, Deus, eu acho que eu queria fazer tal coisa, o que o Senhor acha? Será que é bom isso pra mim? Será que é certo? E aos poucos o Espírito Santo vai te respondendo, aos poucos você vai tendo as respostas de tudo que você pergunta, assim como Pedro te responderia, Deus também vai te responder. Agora, já pensou, você tá falando com Pedro, você tá interessada nele, tá conversando, quer ter um relacionamento de intimidade com ele, a amizade de vocês tá crescendo, já faz dias que vocês estão conversando todas as noites, e aí você passa um tempão conversando com ele, contando suas histórias, seus segredos, blá 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 blá. Já pensou se Pedro te der um guia, um livro, e ele fala assim, ó, Tami, nesse livro tá escrito toda a minha história, tá escrito tudo que eu já fiz, tá escrito todas as promessas que eu ainda vou fazer. Você não acha que seria o máximo toda pessoa vir com um manual de instrução, de saber toda a história dela, saber tudo que ela já fez e saber tudo que ela ainda vai fazer? Pois é, Deus tem esse livro, chama Bíblia, e ela tá aqui pra qualquer um poder ler, gente, pra qualquer um poder saber o que Deus fez, o que Deus deixou de fazer e principalmente o que Ele ainda vai fazer. E Deus, diferente de Pedro, que é humano e que erra, Deus não erra e Deus não falha, então todas as promessas que vierem no livro de Deus, Ele vai cumprir. Talvez se fosse no livro de Pedro, ele não tivesse capacidade para cumprir tudo que ele prometeu, mas Deus é fiel em sua palavra, e a palavra de Deus não muda. Então tudo que tá no livro dele, tu pode ter certeza que vai acontecer. E outra coisa, Pedro é humano, não é? Deus não. Glória a Deus que não, porque como no relacionamento normal vai haver
decepção, você vai errar, você vai tropeçar, você vai cair. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus nunca vai deixar de estender a mão para te ajudar a levantar mais uma vez. E provavelmente se fosse Pedro ou se fosse qualquer pessoa em quem você estaria se relacionando, dependendo do seu pecado, a pessoa não tem capacidade de perdoar. E aí? Aí você perde a pessoa para sempre? Deus você não perde nunca mais. Então toda vez que você errar, porque você vai errar, é normal, eu também erro, mas toda vez que a gente se arrepender e confessar de coração o quanto a gente se arrepende daquele pecado, Deus perdoa a gente e aceita a gente de uma forma com que ninguém nesse mundo já aceitou. Então converse com Deus todos os dias, leia a sua palavra todos os dias, busque saber dele, busque saber o que ele fez, busque saber o que ele ainda vai fazer, busque saber o que está acontecendo. Será que tudo o que está acontecendo hoje em dia tem um motivo? Na palavra está escrito, é só você buscar, tá tudo ali, é muito fácil pra gente conseguir as respostas. Só que a gente sempre fica, tipo, deixando pra lá, eu não vou ler esse livro, é muito antigo, eu não quero saber da Bíblia, é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, não tem nada a ver com a atualidade. Não, gente, se você ler, você vai ver que tudo que tem na Bíblia se encaixa exatamente com o que está acontecendo hoje, se encaixa exatamente com o que aconteceu 1000 anos atrás e vai se encaixar exatamente com o que vai acontecer daqui 1000 anos. E isso é o mais incrível, porque Deus não muda, a palavra dele é única. Então converse com Deus, leia a Bíblia, ouça músicas que você sabe que são do agrado de Deus, ouça louvores, cante, dance na frente do espelho, brinque, como se ele realmente fosse uma pessoa e estivesse aqui se divertindo com você, te assistindo, dando risada, sabe? E conte seus segredos pra ele, principalmente. Peça a opinião dele, fala, pai, eu gostaria de fazer tal coisa, mas será que é o que o Senhor quer pra mim? Então me responde. Tenho certeza que quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai falar contigo, mais ele vai ser claro nas respostas em que você busca. Então eu vou falar pra vocês 3 passos, assim, de 3 coisas bem simples e bem básicas que vai fazer com que o seu relacionamento com ele cresça cada vez mais. É claro que são mais passos, tem muito mais coisa pra fazer, mas esses são os 3 primeiros se você ainda não tem um relacionamento de intimidade com Deus. Primeiro deles é converse com Deus todos os dias. Converse com ele, seja de manhã, seja de tarde, seja quando você tá no banheiro, seja antes de dormir, seja em qualquer horário do dia. Você não precisa marcar hora pra falar com Deus, ele tá sempre pronto pra te ouvir. Então, se você prefere orar pela manhã, ora. Se você prefere orar antes de dormir, não tem problema, Deus está sempre pronto para ouvir o que você tem para falar. Segundo passo, busque saber sobre ele, busque ler a palavra dele, busque saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e cada vez que você lê a palavra dele, mais ele vai se revelar pra ti. E você vai entender muito mais sobre ele do que você entende hoje. E terceiro, não deixe de visitar a casa de Deus. Se ele visita a tua todos os dias e te ouve o quanto você precisa falar, por que você não vai visitar a casa dele? Vai pra igreja. Se você não conhece nenhuma, se você não sabe pra onde ir, faz como eu fiz, eu também não tinha e eu falei, Deus, eu quero ir pra uma igreja, eu quero visitar a sua casa, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho quem me leve. Então coloca alguém no meu caminho que me leve pra sua casa e que lá eu permaneça. Então se você não tem quem te leve, faça como eu fiz, mas se você já frequenta a igreja, se você tem uma família que já é cristã, que já frequenta a igreja, alguma coisa assim, vai com eles, nem que seja uma vez por semana, pelo menos no domingo. Eu tô indo na igreja e tô tendo compromissos com a igreja 4 vezes por semana, mas você não precisa começar com 4 vezes, começa com uma. Começa indo no culto do domingo, ou se na tua igreja tem culto ou célula de jovens, começa por aí, mas começa a se aproximar mais da casa de Deus, sabe? Você fala tanto em casa, quando você for na casa dele, eu tenho certeza que as respostas estarão lá. Então é isso, amores, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido um pouquinho do que é ter um relacionamento de intimidade com Deus. Eu tô muito longe de ter um relacionamento perfeito com Deus, acho que não sei se tem alguém no mundo que tem isso já, né? Mas todos os dias eu busco saber um pouco mais sobre ele pra que a nossa relação seja cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais íntima, né? Então ele me conhece de um jeito que nem eu me conheço, né? Desde o ventre da minha mãe ele já tinha me escolhido pra ser povo dele. Então, se ele me conhece tão bem a ponto de saber que eu iria me entregar meu coração a ele, quem sou eu pra dizer que não, né?
Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações que tá por aqui em algum lugar que eu não sei aonde, eu nunca sei onde fica esse sino. E aí você vai receber as notificações. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar seu like, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, se você quer que eu fale mais sobre esses assuntos. Deixa seu comentário sobre algum assunto que você queira que eu aborde, que você queira que eu fale, que eu vou estudar e vou trazer sobre o assunto que você quer saber pra você, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.